O tema de hoje é um tema muito importante, tanto na prática clínica, pela sua grande prevalência, quanto em algumas questões de residência. Não é um assunto que é tão cobrado, mas quando tem questões, esse assunto são bem importantes você estar atento ao tema para a gente conseguir acertar essas questões. A gente está falando do câncer de mama, tá? Então, o câncer de mama é extremamente importante, né? Porque excluindo ali os tumores de pele não melanoma, ele ainda é o câncer de mama mais incidente em mulheres no Brasil, sendo mais prevalente principalmente no sul e no sudeste, de acordo com os últimos dados ali do INCA, tá? Por isso que é bem importante a gente conhecer ele e saber que é uma doença que a gente tem rastreio. Então, o câncer de mama, o rastreamento, ele vai variar de acordo com a sociedade que a gente está se guiando, né? Mas, por exemplo, o Ministério de Saúde, que a gente tende a seguir aqui no Brasil, principalmente quando a gente trabalha a nível SUS, o rastreamento de câncer de mama é recomendado para pacientes a partir de 50 anos até os seus 69 anos com mamografia. Então, lembrando, mamografia é o exame de padrão ouro para o rastreio de câncer de mama. Não é ultrassom, não é tomo, não é ressonância, é mamografia. Então, bem importante lembrar isso, tá? Mas algumas outras sociedades já vêm recomendado que se inicie o rastreio antes, como a Sociedade Americana de Oncologia, o Task Force, recomenda a gente começar esse rastreio já com 40 anos e não tem idade limite, tá? Isso lembrando de uma população geral que a gente está olhando. Claro, a gente vai ver ao longo das questões discutindo que existem populações que têm fatores de risco, e nessas populações a gente vai individualizar e começar um rastreio antes, tá? Então, uma breve lembrada ali, né, recapitular sobre câncer de mama. E agora a gente vai para as questões. A maior parte das questões que a gente vai ver nesse bloco são da MP. Então, aquela banca lá do Paraná que são questões conhecidas por serem um pouco mais difícil, por terem rodapé de livro, mas não deixe isso te assustar na questão. Vamos entender o que, que a questão quer da gente para a gente conseguir resolver. Então, vamos começar. Nossa primeira questão, então, como eu comentei, é da MP, é uma questão de 2017, e diz assim: é indubitável que o tratamento adjuvante resulta em benefícios substanciais para uma boa parte das mulheres com câncer de mama inicial. Entretanto, relativamente pouca atenção tem sido dada à incidência e manejo da toxicidade tardia, sobretudo relacionado ao tratamento quimioterápico. Efeitos adversos que podem se manifestar muito tempo depois do tratamento devem ser reconhecidos e monitorados. Das alternativas abaixo, não seria correto. Então, já atenção aqui que a questão que é alternativa que está errada, tá? Então, antes da gente ler as alternativas, vamos relembrar um pouquinho desse conceito de tratamento adjuvante e tratamento neoadjuvante, tá? Então, quando a gente fala do tratamento de um câncer, falando especificamente agora no câncer de mama, a gente tem algumas modalidades de tratamento, desde o tratamento cirúrgico, né, que existem alguns, desde o tratamento com químio, com rádio, com hormonioterapia, então existem alguns tratamentos. E a gente usar as palavras neoadjuvante e adjuvante se referem a algo que é feito antes ou após a cirurgia, tá? Neoadjuvante é aquele tratamento que a gente faz pré-cirurgia, então antes, ele é neo, tá? Já o tratamento adjuvante, como é o que a questão fala, são aqueles tratamentos como a quimio e a rádio que a gente vai fazer pós-cirurgia. E aí existem inúmeros protocolos e drogas que a gente pode usar, tá? Quando a gente fala de quimioterapia especificamente, a gente precisa lembrar que a quimioterapia, ela é programada para agir naquele sítio do câncer, mas, querendo ou não, vai atuar em todas as células do corpo, né? Então, ela pode ser citotóxica para outros lugares. E quando a gente fala em mulheres recebendo quimioterapia, a gente precisa lembrar de conversar com essa mulher e se atentar que a gente pode ter influência ali nos ovários, por exemplo. Então, essa mulher, durante a quimio e pós-quimio, ela pode apresentar uma menorreia secundária, né? Falando ali das mulheres pré-menopausa, então não ter a menstruação. E isso pode evoluir, pode apresentar uma insuficiência ovariana precoce ou não. Pode ter, após esse período de menorreia secundária, o retorno ali dos ciclos ovulatórios, da fertilidade. Então, isso é algo bem importante se lembrar quando a gente fala de quimioterapia em mulheres, e uma das coisas que a gente precisa conversar com essa paciente antes de iniciar uma QT, tá bom? Então, relembrado isso, vamos para as alternativas. Então, alternativa A. Falência ovariana prematura induzida pela quimioterapia é uma toxicidade importante para as mulheres na pré-menopausa.
Pode ser caracterizado como menorreia temporária ou permanente, o que geralmente depende da idade da paciente, do tipo e da duração da quimioterapia. Essa alternativa ela é verdadeira, então a gente acabou de discutir isso da questão da falência ovariana prematura, da menorreia permanente ou temporária, é sempre importante discutir com a paciente. Então, essa é uma alternativa correta, mas lembrando que a questão está procurando a alternativa errada. Então, a alternativa A não responde a questão. Vamos para a próxima. Alternativa B. A etiologia da disfunção sexual é multifatorial, provavelmente refletindo não apenas a redução dos níveis de estrogênio, mas também o trauma psicológico do diagnóstico e do tratamento. Essa alternativa está verdadeira. Por quê? A gente precisa lembrar um pouco da resposta sexual feminina, tá? Então, a gente sabe que, diferente do homem, a resposta sexual feminina ela é multifatorial. Claro, questões hormonais têm uma certa interferência nessa resposta sexual, no libido, né? Níveis mais baixos de estrogênio pode estar relacionado com uma libido um pouco mais reduzida, né? Falando tanto em pacientes ali na pós-menopausa, tanto em pacientes que estão fazendo uso de SERMs e que podem acabar bloqueando isso, né? Mas, além do fator hormonal, os outros fatores da vida daquela paciente vão influenciar na libido. Então, desde como está a parte psicológica, como está a questão da autoestima, o seu relacionamento, o local em que ela está, então tudo isso acaba influenciando. Então, se você olhar o cenário de uma paciente que está passando por um tratamento de um câncer de mama, então, muitas dessas coisas elas estão sendo comprometidas e ela pode ter uma dificuldade nessa resposta sexual por aquele contexto de vida que ela está vivendo, tá? Então, a alternativa B correta também não responde a questão, tá? Alternativa C. É importante enfatizar que a ausência de menstruação não é equivalente à infertilidade, tá? Pacientes não devem engravidar durante o tratamento adjuvante. Essa alternativa também é correta. A gente já comentou sobre essa questão da menstruação, então ter uma menorreia ali naquele período não quer dizer que ela seja infértil, tá? E falando de gestação com câncer de mama, fazendo um parênteses aqui, claro, a gente recomenda evitar uma gestação durante um tratamento de câncer de mama, né? Por todo o processo que aquela paciente tá passando, se ela tá fazendo quimioterápicos, a maioria pode ter ali uma influência teratogênica, né? Mesmo que a gente sabe que existem algumas QTs que a gente pode usar durante a gestação, não é recomendado a gestação ali durante o período do tratamento do CA de mama. Já depois que a paciente fez o tratamento, ela estiver em acompanhamento, ela pode engravidar, e o fato dela ter tratado um CA de mama não vai influenciar no prognóstico daquela gestação, tá? Então, essa alternativa, ela é correta também, então não responde a questão. Próxima alternativa D. Em pacientes jovens, o risco de infertilidade deve ser sempre lembrado e discutido, né? Já falamos bastante disso, né? Então, a alternativa correta também não responde à questão. E a última alternativa diz assim: gravidez depois do tratamento de câncer de mama está associado ao pior prognóstico. Errado essa alternativa, acabei de comentar. Então, durante o tratamento, a gente evita a gestação. Depois, não vai mudar o prognóstico. Sendo assim, a resposta alternativa E é a que responde essa questão, porque ela estava procurando a errada mesmo, tá?